Estendo minhas mais sinceras condolências à irmã Marcela Acho de Quiñones e seus filhos y toda la e congregación toda a congregação allá en El lá Puno, em El Puno, Peru, Iglesia e Piedra Igreja Blanca, Pedra Branca, por la partida pela partida del reverendo do reverendo Quiñones Toríbio Aguilar, Quinhones Aguilar, el cual o qual partió con el Señor partiu com o Senhor el día de ayer no dia de ontem e ya se encuentra en já el se paraíso, encontra no paraíso, desfrutando das bênçãos que Dios tiene que Deus tem preparada allí preparada ali para todos los que para parten en el todos os que Señor. partem no Senhor. Ao reverendo Toríbio Quinhones Aguilar o voltaremos a ver, porque é uma promessa, o qual nos falou no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 39 ao 40, o mesmo Cristo falando, diz, Jesus Cristo falando diz, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E mais adiante, no mesmo capítulo 6, versículo 53 diz, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É uma promessa para todo crente nele, que neste tempo final terminam seus dias em seu corpo terreno e vai viver na sexta dimensão, nessas moradas que ele disse no capítulo 14 do Evangelho segundo São João que ele ia preparar. Agora vejam, no livro de citações, nosso irmão Branham nos fala ali, na página 135, parágrafo 1202, diz: agora, a primeira coisa que acontece quando somos ressuscitados, mas aqueles que estão dormindo no pó serão despertados primeiro, e eles, estes corpos corruptíveis, serão vestidos de incorrupção na graça arrebatadora do Senhor. Então todos nós nos reuniremos. E quando eles começam a se reunir, depois nós, os que vivemos, os que tivermos ficado, seremos mudados. Estes corpos mortais não verão morte, mas que só de pronto será como um arrebatamento, passa sobre nós e vocês são mudados. Vocês são convertidos, voltados atrás como foi Abraão, de um homem velho a um homem jovem, de uma mulher velha a uma mulher jovem. O que é esta mudança repentina? E depois de um momento vocês estão viajando como um pensamento. E podem ver então os que já estão ressuscitados. Ele escreve ali, viajando como pensamento. E escreve ali em cima, nos reuniremos, a ressurreição e a transformação e o rapto. Continua dizendo
qué hora. Oh, que hora! Entonces nos reuniremos Então con nos ellos, reuniremos com y eles entonces seremos e então arrebatados seremos con ellos arrebatados com eles para para encontrarnos con el nos Señor encontrar en el com o aire. Senhor no ar. Sí, Sim, toda la iglesia estará toda a junta, igreja estará junta. pero después, Mas depois depois de que a ressurreição e o rapto hayan tiverem comenzado. começado. Arriba escribe, Em todos cima estarán escreve, juntos, todos estarão juntos. E aí ao final escreve ressurreição e rapto. E também E também nos diz na na página 137, no parágrafo 1217 diz: o tempo do rapto será o despertamento dos mortos e a reunião dos vivos com os vivos para que o rapto aconteça. E escreve ressurreição e reunião. É igual tempo de rapto. Agora vejam como, assim como há uma reunião aqui, neste tempo final, na era da pedra angular, no aposento alto, para todos os que vamos ser transformados, há uma reunião também dos que vão ser ressuscitados. E vejam também no parágrafo 249 da página 29 nos diz: eu creio que a igreja do Deus vivente está se movendo a uma esfera agora que vai sacudir o mundo. E escreve aí a sacudida mundial, que vai sacudir o mundo inteiro. Vai acontecer muito em breve, em pouco tempo. Eu estou esperando que aconteça nesta reunião. Eu estou querendo que aconteça agora. Que a unção golpeie, impacte a igreja inteira do Deus vivente e ela se coloque de pé como um grande exército marchando. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. Porque é na era da pedra angular que isso vai ocorrer. A ressurreição e a transformação. E vai ocorrer essa unção, o qual é para a noiva. Continua dizendo, os doentes serão curados por uma palavra. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão. Agora vejam, tudo pela palavra falada. E se é a palavra falada de Deus, tem que ter uma boca, um instrumento para falar essa palavra. Agora, já nesse momento, quando começa a acontecer tudo isto que está nos falando aqui, já a igreja noiva tem e recebeu essa fé de rapto. Porque se está no tempo onde espiritualmente os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, ou seja, estão recebendo e ouvindo tudo aquilo que não tinham ouvido nem recebido, mas que Deus o guardou, reservou para este tempo final, para o povo que estava pronto para o rapto. Pelo qual Deus disse ali a João, isso, deixe passar. Eu revelarei quando tiverem necessidade de sabê-lo. Por isso, este é o tempo no cumprimento desta etapa da visão da carpa, onde Deus já está cumprindo essa primeira parte, o qual é receber a revelação, a palavra, o ensinamento, o qual os trovões trazem. E o conteúdo desse ensinamento é a fé de rapto. E vejam essa voz, diz aí,
Os doentes serão curados por uma palavra. Vejam, pela palavra falada, o qual o irmão Branham, que foi a citação que lemos no domingo, que ele desejava, desejaria ter a voz de arcanjo. Porque essa mesma voz foi a mesma voz que chamou Lázaro. É a mesma voz, vejam, na página 48, parágrafo 417 do livro de citações. A mesma voz que chamou João que subisse, a mesma voz que disse a João, sobe aqui. É a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Amém. Chama a igreja também. A mesma voz que chamou João que subisse é a mesma voz que chamou Lázaro do túmulo. Essa mesma voz do arcanjo. Cristo é a voz do arcanjo. Quem é a voz do arcanjo? Cristo, ungido. A voz de arcanjo vem. Essa voz de trombeta de Cristo chamou João que subisse. A mesma voz que chamou Lázaro no sepulcro. Quem foi que chamou João que subisse no capítulo 4? Cristo, ungido, o Messias. E diz, é a mesma voz que chamou Lázaro do sepulcro de Lázaro, no sepulcro de Lázaro. Ele falou com forte voz. Essa mesma voz disse a João, sobe aqui. Eu te mostrarei umas coisas que hão de acontecer. Essa mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Porque a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. O mesmo que disse, sobe aqui. Agora vejam, sobe aqui, a voz de arcanjo é igual Cristo em seu anjo. A grande trombeta é igual à voz de Cristo. Tudo isso escreve ele ali. Agora vejam, e outros escritos mais que você já tem. Agora vejam, o que ele, aí continua dizendo, na página 30, onde paramos já do parágrafo 249, porque esse extrato que lemos no domingo está na página 19, para que tenham aí 18 e 19, que é o parágrafo 146, começa embaixo na 18, diz, portanto, deixando os princípios da doutrina de Cristo, nos deixando ir até a perfeição, nos deixando ir até a perfeição. Agora, você, Tabernáculo Branham, eu sei, nós temos curas, isso está formoso, nós temos visões, isso está bem, e você tem sonhos espirituais, e às vezes, isso não são sonhos espirituais, e às vezes, nós tentamos ajudar o pobre, nós fazemos o que podemos, isso está correto, mas isso não é o que estamos falando. Agora estamos entrando dentro de outra fase, deixando a doutrina. Se nós temos a doutrina de Cristo, nós cremos que Ele era o Filho de Deus, nascido de virgem. Nós cremos isso. Com todas essas coisas, isso está muito formoso. Mas deixando isso, vamos indo à perfeição. Desejaria eu ter a voz de um arcanjo hoje, para trazer isso a um lugar onde você possa vê-lo. Aí ele escreve em cima, desejaria ter a voz de um arcanjo. Agora ele diz, deixando toda a doutrina de Cristo e toda a teologia que nós sabemos, tudo sobre a divindade de Cristo, como Ele era, Deus encarnado, todas essas outras coisas. Agora veja o que continua dizendo aqui na página 30 do parágrafo 249, onde nos estivemos ali, diz, os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão. Vejam, porque aí está a voz de arcanjo, a voz que disse a Lázaro, vem para fora. Os mortos se levantarão e o poder de Deus sacudirá o mundo com a igreja do Deus vivente. E estamos no processo disso agora. Ele escreve em cima, diga a palavra, a visão da carpa. Escreve a ressurreição.
Vejam por quê o cumprimento da visão da carpa, o qual já está em cumprimento, é a palavra falada. É a palavra sendo falada, a que está produzindo todo esse avivamento que o povo necessita neste tempo final, a noiva, que é a que vai ser transformada. E para os familiares do reverendo Toríbio Quinones Aguilar, essas são palavras de consolo, o qual o apóstolo Paulo o disse em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Porque não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que essas sejam palavras de alento para todos os familiares e toda a congregação lá do auditório Pedra Branca, em Puno, Peru, lugar onde pastoreava nosso irmão reverendo Toríbio Quinones Aguilar, e continuem se preparando para quando ele e todos que vierem da sexta dimensão regressarem, estarem prontos com essa fé de rapto para poder ver os que estarão sendo ressuscitados nesses dias, para assim nós, ao vê-los, ser transformados. Que Deus os abençoe, console vossas almas e em frente, continuando neste tempo final, agarrados da palavra, das promessas, porque em breve vamos receber essa grande visita angelical, a qual virá a nossa era e a nossa dispensação. Hoje, terça-feira, 12 de dezembro deste ano 2023, reitero minhas condolências para todos vocês familiares, sua esposa Marcela, Átio e filhos, e demais familiares e a toda a congregação lá, no auditório Pedra Branca, na cidade de Puno, Peru. Que Deus os abençoe e guarde a todos.